Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. A leitura aqui dessa mensagem está em João 16:33. João 16:33. Diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar, então. Santo Deus, amado eterno Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos. Que o Senhor venha usar o teu filho, Pai, para passar a tua mensagem. Que tudo que for dito e feito aqui seja para a honra e glória do Senhor, Senhor. Amém. Muito obrigado por todas as bênçãos. Desculpa por todos os pecados, Senhor. Nos perdoe, pois somos falhos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. É sempre muito bom estar com os irmãos, estar de volta depois de um tempo, sem fazer a mensagem. Queria dar boas-vindas a Creuza, a Dona Cida, a Ana e aos irmãos que nos visitam. É sempre muito bom lembrar das grandezas de Deus e a gente consegue ver isso, que Ele tem nos abençoado, tem nos dado chance de poder agradecer a Ele e a presença de todos os irmãos aqui, principalmente que estavam afastados por algum motivo, é de grande alegria para a gente. Ontem nós tivemos um casamento e todo o casamento é sempre muito alegre. A gente fica alegre com os irmãos. A alegria dos irmãos é nossa alegria também. E aconteceu algumas coisas engraçadas ontem. Por diversos motivos, né, por vários fatores, eu acabei chegando atrasado no casamento. E aí, chegando lá, os irmãos muito preocupados comigo, perguntaram se o pneu do trem tinha furado, se eu tinha chegado para o casamento do Gustavo, que ainda é noivo. Perguntaram se a sola do meu sapato estava bem gastada, porque eles disseram que eu tinha ido a pé daqui de São Paulo até lá. Sempre é a preocupação dos irmãos, né? Os irmãos sempre preocupados com a gente. Mas é muito bom lembrar de saber que a gente tem irmãos que são preocupados com a gente. E também, chegando lá, eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu fiquei pensando, poxa, aconteceu várias coisas até eu chegar aqui. Graças a Deus eu cheguei antes da noiva, ainda bem. Mas foi por pouco. Então, mas isso me faz lembrar várias coisas. Deus, Ele coloca a gente em algumas situações, em algumas circunstâncias, que às vezes a gente naquele momento fica irritado, ou até mesmo fica chateado com aquilo. Imagina, demoraram 1 hora para pegar o carro, e aí sair, aí pega trânsito, e aí um monte de coisa acontecendo, pega trânsito, aquelas coisas, e troca de roupa, enfim. Várias coisas aconteceram, e você fala, poxa, será que eu vou ficar frustrado com isso? Será que, antes disso eu estava conversando com alguns irmãos, surgiu uma história assim que pegaram um padrinho lá do nada, e o cara entrou sem conhecer os noivos. Eu falei, pô, só vai acontecer isso comigo também, vou ser trocado. E aí a gente acaba ficando frustrado, triste, ou até apreensivo, angustiado com algumas situações. E aí eu fiquei pensando naquilo depois. Eu fiquei pensando em como o meu dia de ontem, ele é uma imagem da nossa vida. Nossa, mas você está viajando demais. Como um dia da sua vida vai fazer com que seja a imagem da sua vida inteira? Mas é exatamente isso. Às vezes a gente projeta algumas coisas, às vezes a gente planeja algumas coisas, e às vezes elas não saem do jeito que a gente quer. Às vezes não é daquele jeito que a gente está pensando, exatamente daquele jeito, mas é de outro. Às vezes a gente fica pensando, projetando as coisas
o nosso bem, para o bem de outras pessoas. Isso às vezes não acaba acontecendo. Ou quando acontece, às vezes não é do nosso jeito. E aí isso deixa a gente frustrado, angustiado, triste. Mas Deus, ele nos conforta. Deus, ele mostra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E até o mesmo jeito da gente enxergar essas frustrações, essa raiva, essa angústia, às vezes angustiado de querer chegar lá na hora, ou de poder ser trocado, ou de ficar com raiva por alguma coisa, com um trânsito na frente. Isso acontece nas nossas vidas diariamente. E às vezes a gente acaba brigando com outras pessoas, machucando outras pessoas, deixando outras pessoas tristes, ou até mesmo a gente se magoando. Deus, Ele nos concede hoje, depois de a gente está em pandemia ainda, mas hoje é um passo que a gente dá de ver algumas irmãs aqui com a gente. Hoje a igreja não está cheia, mas por um outro motivo. Mas é algo que a gente deve dar valor. É algo que lá atrás a gente ficou frustrado. Lá atrás a gente achou que, poxa, olha que triste, não consegui abraçar os irmãos, não consegui olhar as carinhas dos irmãos, não estar lá presente. A gente fica frustrado, ficou triste, a gente ficou angustiado há uns meses atrás. E hoje a gente consegue ver a Dona Jura, hoje a gente consegue ver a Cida, a gente consegue ver a Creuza e todos os irmãos que estão aqui. É algo motivador e Deus, ele nos dá essa oportunidade. E é esses momentos que nós devemos ser gratos a Deus. Porque apesar de tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre terá aflições. Isso é um fruto do pecado. Mas a gente tem uma vida gloriosa, a gente não pode ficar doente, a gente não pode ficar sem dinheiro, a gente não pode ter isso. Hoje é passado para nós que nós devemos ter uma vida completamente perfeita, sem problemas financeiros, sem problemas com os familiares, sem problemas com o marido, com a esposa. Hoje é passado uma imagem para nós de uma vida sempre perfeita, principalmente com as redes sociais, né? Que dá uma falsa alegria pra gente. E aí às vezes a gente acaba olhando tudo isso e absorvendo um pouco dessa ideia e a gente fala assim, poxa, minha vida não está perfeita, poxa, a minha família só briga, poxa, meu trabalho é muito ruim, ou nossa, minha esposa é muito chata, ou meu marido é muito chato, meu irmão é muito chato, ir para a igreja é muito chato. E a gente sempre fica querendo buscar algum defeito nas coisas. Ou sempre reclama de tudo, nunca tá bom. Eu poderia estar reclamando de ontem, poxa, mas que tanto chato, insuportável. Às vezes Deus estava nos protegendo de algum acidente. Deus talvez tinha algum outro propósito com aquele atraso, ou algo do tipo. Mas não, hoje com as redes sociais tudo é passado como algo perfeito. Não, você tem que ter uma vida perfeita, sem problemas nenhum com seus familiares, e isso causa na gente a busca de querer algo sempre perfeito, de querer buscar aquilo, de querer buscar sempre a felicidade. E aí quando a gente vive aquilo, quando aquilo não está bom, a gente fica ansioso. Ansiedade é você viver o futuro, viver o sofrimento do futuro, naquele momento presente. Então, a gente pega aquele momento futuro, aquele sofrimento que parece ser futuro, e traz para o agora, e a gente fica vivendo isso, a gente fica ressentindo isso, ou até mesmo alguma coisa que já passou e você traz no momento presente e fica ressentindo isso. Mas eu poderia ter feito de tal forma, mas eu poderia ter feito de um outro jeito. Ou, nossa, mas aquilo que está por vir é muito ruim. E aí você traz isso para o agora, e isso fica aquilo, você fica ressentindo aquilo dentro de você. E é isso que às vezes essa ideia de uma vida perfeita nos traz. Mas Deus,
ele tem algo muito grandioso para nós. E às vezes a gente, em busca dessa felicidade, às vezes quando a gente consegue aquilo que nos faz feliz, a gente faz o quê? Não dá valor. Ou, vocês já perceberam que quando a gente é adolescente, ou até mesmo criança, a gente vê os maiorzinhos, os adolescentes brincando, a gente fala assim, caramba, eu queria ser igual esse carinha. Aí você cresce, não sei tantos, mas você cresce e você fala assim, poxa, o cara já é adolescente, vê um cara um pouquinho maior, fala, poxa, eu quero ser igual esse cara. Ou seja, a gente vai passar a vida inteira tentando desejar algo que quando a gente chega na hora, já não tem mais valor. Ou senão, aquele desejo é um outro valor, é uma outra coisa. Quando a gente é criança, a gente tem desejo de ser adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente tem vontade de ser adulto. Quando a gente é adulto, a gente tem vontade de ter as coisas. E aí, quando a gente não consegue ter, ou quando a gente projeta algo, a gente acaba ficando um pouco mais de idade, a gente fica querendo voltar a ser criança de novo. Ai, que coisa estranha. E é exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes quando a gente está adulto, a gente fala, poxa, a Vivi não tem um boleto para pagar, né, Vivi? Não tem um boleto para pagar. Como eu queria ser criança hoje, gente? Boleto na internet chegou, ela tá olhando para mim. Não tem boleto ainda não, Vivi, mas depois você vai ver. Ou senão, a gente sempre fica colocando a nossa felicidade em algum desejo. E aí quando a gente chega nesse desejo, às vezes ele não tem valor nenhum. Isso acontece com essa questão de idade. Isso acontece quando a gente... eu preciso comprar um carro. Isso é o motivo da minha felicidade. Quando você tem um carro, passa um tempo e você fala, preciso de um carro melhor. Você fala, não, então a felicidade não está no carro. Ou, bem, eu preciso comprar uma casa. Aí você vai, junta dinheiro, tem todo aquele esforço, compra uma casa. Aí você tem aquilo, você fala, bem, eu acho que eu quero uma casa maior. Essa casa não vai me fazer feliz totalmente. Preciso de algo a mais. Eu vou juntar dinheiro para fazer uma viagem. Faço uma viagem para fora, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou para Jerusalém. Faço uma viagem dos sonhos. Aí eu chego, faço essa viagem. Eu acho que eu preciso fazer uma outra viagem. Eu acho que não tá bom essa. Ou a gente sempre busca ser alguma coisa, ou querer ter alguma coisa, ou ser uma pessoa de influência, ou ser respeitado. E quando a gente consegue aquilo, parece que sempre falta alguma coisa. Parece que tem um buraco dentro de nós que sempre não completa. Parece que as coisas dessa vida não completam a gente. Ou quando a gente, eu quero ser um jogador de futebol famoso. E aí às vezes quando a gente tem isso, talvez não era o que a gente queria. A gente sempre coloca a nossa satisfação, sempre coloca a nossa felicidade, a gente sempre vai buscar isso. E ela está sempre um passo depois que a gente consegue. Ou seja, sabe o cachorro quando fica correndo atrás do rabo? Ou senão o cachorro quando está correndo dos motoqueiros? A gente é desse jeito com a felicidade. A gente fica correndo por algo que ela sempre vai estar um pouquinho na frente, ou sempre um passo adiante do que a gente dá um passo. Às vezes a gente olha tudo isso e não toma cuidado com os nossos desejos. Na Bíblia fala que o homem deve ter cuidado com o desejo do seu coração. E são esses desejos que nos motivam a buscar as coisas. Aí eu pergunto aos irmãos, aonde que estão os seus desejos? O seu desejo, a sua felicidade, está em algo que você busca como total felicidade? Materiais, terrenas, essas coisas dessa terra? Ou ela está em coisas espirituais? Se a sua felicidade estiver em coisas materiais, estiver em coisas desse mundo, você vai passar a sua vida inteira correndo atrás disso. Se as coisas que você busca são espirituais, talvez você tenha uma chance de ser feliz até hoje, de você estar vivendo a felicidade e não saber disso.
de você olhar tudo que Deus tem feito e se sentir alegre, se sentir feliz, de se sentir animado com isso. É o desejo que sustenta a nossa fantasia ou algo do tipo. Nós devemos ter os nossos ideais divinos. E eu acho que qualquer coisa material ou qualquer coisa que a gente vive aqui não vai nos trazer a felicidade. Eu particularmente acho que a nossa felicidade aqui na Terra, Deus ele projetou exatamente do jeito que tem que ser feito, que é a integridade, a compaixão e o sacrifício próprio para servir outras pessoas. Eu acho que é isso que nos traz felicidade, quando a gente já não é mais o ponto principal das coisas, e sim a gente servir outras pessoas, agir com integridade, agir com compaixão. Isso é o que Jesus faria por nós, e é isso que vai nos preenchendo. É a comunhão com os irmãos, é a compaixão dos irmãos, é o viver o Evangelho junto com os irmãos. A integridade, essa compaixão, esse amor que nós temos um pelo outro, cura qualquer coisa. A graça do Senhor cura o que a gente convive, esse convívio nosso. A graça do Senhor cura alguma mágoa do nosso coração. A graça do Senhor cura as nossas frustrações. A graça do Senhor cura a nossa ansiedade, porque a gente vai ver os irmãos, vai abraçar os irmãos, vai pedir opinião, vai pedir conselhos. A graça do Senhor cura até a dor de um divórcio, um buraco que fica, e isso é preenchido pela graça do Senhor. Então não há coisas, não há sofrimento nesse mundo que a gente não possa passar por ele, porque a graça do Senhor está conosco. São coisas atemporais, não são coisas materiais. Eu não consigo pegar essa máscara aqui e as coisas que são palpáveis na minha mão, ou os que são palpáveis para mim. Não é isso que vai trazer minha felicidade, não é esse púlpito, não são as coisas materiais dessa vida. É algo cósmico, é algo que a gente não consegue ver, é algo que a gente tem fé naquilo. É isso que vai nos motivar, é isso que vai nos transformar, é isso que nos vai trazer alegria. Então, se pra gente buscar a felicidade não conseguimos em coisas materiais, não conseguimos em coisas palpáveis, então a busca da felicidade só pode ser algo que não é palpável, é algo que não é aquele coisa sentida entre as mãos. Um escritor bem conhecido, que tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, diz o seguinte a respeito de tudo isso: as criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Pois bem, existe uma coisa chamada leite. Um patinho deseja nadar. Pois bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejo sexual. Pois bem, existe uma coisa chamada sexo. Se o encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente os prazeres deste mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo. Ou seja, não há situação nesse mundo, não há as coisas boas desse mundo que vão nos satisfazer, e sim olhar as coisas que o Senhor tem prometido para nós. Eu peço para os irmãos colocarem nas suas cabeças agora, gravarem a palavra promessa. Depois nós iremos tratar um pouco dela. Mas é o jeito que nós vivemos nesse mundo. Se o externo não nos ajuda, se algo externo não nos traz felicidade,
Então, a nossa transformação ela é algo interna. Ah, mas você está falando aí igual os budistas, iguais as religiões ocidentais, que a gente buscava o karma dentro de nós mesmos. Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a nossa felicidade é algo interno e que precisa de uma transformação. Uma transformação no nosso pensar, no nosso agir. E que essa transformação não depende de nós, igual eles pregam, mas depende da gente colocar o Senhor em primeiro lugar. É essa transformação interna que vai nos trazer a felicidade. É o modo que a gente vê a vida lá fora. É o modo que a gente passa pelos sofrimentos. É o modo que a gente trata das pessoas. É o modo, do jeito que a gente olha a vida. Por quê? Porque nós estamos transformados por algo que não é nosso. Eu, Emerson, não sou transformado pelo eu, Emerson, interno. Eu devo ser transformado pela ideia de Cristo Jesus em mim. Porque se depender de Emerson para Emerson, eu nada serei, nós nada seremos. Mas quando Cristo habita em nós, a gente consegue transformar o meio onde a gente vive, a gente consegue ajudar outras pessoas, ajudar a servir outras pessoas, a ter compaixão, a ter integridade. Ouvir um seja feliz, mas tá bom só pra gente ser feliz? Igual os coaches aí dizem nossa, a felicidade está dentro de você. Bem, vocês podem pegar os maiores coaches que tem, todos aqueles que fazem mais famas no mundo inteiro. Eles só fazem famas porque eles usam partes bíblicas, os fundamentos deles são bíblicos. Então, eu não estou copiando o coach, eu só estou indo na Bíblia mesmo. Então, a nossa felicidade está na nossa transformação pessoal, do jeito que nós vivemos e enxergamos o mundo. Mas todo esse buraco, todo esse vazio que às vezes nós sentimos, ele é preenchido com Cristo. Ele é preenchido com a graça de Cristo, com a graça de conviver com os irmãos, de sorrir junto com os irmãos. Ontem eu estava pensando nisso, olhando aquelas montanhas, um barquinho passando, o mar, as montanhas. Mostra de como que Deus é grandioso. Vai um ser humano tentar fazer isso? Impossível. Ontem a gente estava olhando depois de uma pandemia, depois de algo catastrófico, a gente vê as pessoas sorrindo, a gente vê as pessoas alegres, pessoas que a gente ama, os nossos familiares, os nossos amigos, compartilhando a felicidade. É essa pequena felicidade que a gente sentiu ou sente em determinados dias da nossa vida, que são flashes, que são pequenos momentos de felicidade em nós, que Deus nos promete que será eterno, que será eternamente. Nós sempre viveremos felizes em Cristo. E Deus, Ele preenche qualquer vazio que habita em nós. Qualquer buraco que a gente fica ansioso, que a gente fica triste, que a gente fica chateado. Deus, Ele preenche em nós todo esse vazio. Irmãos, por que existem tantas religiões? Porque o homem, ele sente um vazio e ele sente a vontade de explicar isso. E ele coloca a culpa sempre em alguma coisa. Sempre vai querer fazer do jeito dele. E esse vazio vai continuar lá. Então, não é do meu jeito, então eu vou criar uma religião. É do meu jeito, então eu vou criar outra, vou criar outra, vou criar outra, vou criar outra. E aí nós temos um mundo cheio de religiões, e de religiões que são vazias do Senhor. Às vezes a gente olha todos os nossos sofrimentos que nós passamos, há sofrimentos físicos, as pessoas ficam doentes, há frustrações nas nossas vidas, há tristezas, e às vezes a gente acaba colocando, a culpa não é minha, a culpa é de outra pessoa, a culpa talvez seja da economia, ou de um movimento social.
Ah, movimento machista. Ah, é um movimento feminista. Ah, é a culpa da economia. E às vezes a culpa nem é nossa. Às vezes a gente acha que a culpa não é nossa. A gente sempre faz igual o Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Mas olhando dessa forma, a gente vai ficar frustrado. Olhando dessa forma, a gente sempre vai ficar chateado, vai ficar ansioso por viver algo, por viver o futuro, o sofrimento do futuro. E Deus nos mostra que é nesses momentos que nós devemos ser gratos a Deus. É nesses momentos de infelicidade que nós devemos olhar as situações, olhar as pequenas coisas e ficar feliz com isso. Ficar feliz porque os irmãos estão nos visitando de volta. Estar feliz porque nós conseguimos se reunir em determinados momentos da história. Os cristãos eram mortos nas arenas. A gente deve ficar feliz porque a gente está junto em comunhão, podendo ajudar um ao outro, podendo sorrir um ao outro, podendo abraçar, dar risada um com o outro. Porque isso é a graça de Deus física. Nós preenchemos o nosso vazio, nós cristãos. A gente não coloca os nossos planos, o nosso querer nessa vida, nas coisas materiais. Nós devemos parar de viver um pouco o passado e de querer saber muito, planejar muito, de querer viver muito o sofrimento futuro. Para nós, cristãos, não importa a circunstância, não importa qualquer circunstância que a gente venha passar. Para aqueles cristãos que morreram lá nas arenas, não importava qualquer circunstância para eles. Eles estariam lá protegendo o nome de Deus, falando, não, eu vou morrer aqui por Cristo. Estevão, não importou qual o momento que ele estava, se ele estava sendo apedrejado, se ele estava fazendo qualquer outra coisa. Mesmo diante da morte, mesmo com essa circunstância, ele colocou Deus em primeiro lugar. Então não importa qualquer circunstância que tivermos, não importa o sofrimento que estamos passando ou que vamos passar, nós fomos preenchidos por Cristo, pelo amor do Deus vivo. Ele é maior que qualquer buraco que habita em nós, de qualquer rasura nas nossas almas, nos nossos corações. É Cristo que é o nosso desejo. É Cristo que é o suficiente para preencher os nossos vazios. É Cristo que habita em nós, que cura qualquer ferida, que cura qualquer ansiedade, que cura qualquer tristeza, que cura qualquer coisa que nos afaste dele. E às vezes a gente não consegue olhar isso e falar assim, bem, talvez eu não confie um pouco nisso, talvez eu não sei se o que você está falando é verdade. Bem, eu disse a vocês no meio da mensagem para vocês guardarem uma palavra chamada promessa. Cristo, ele nos conforma e ele nos traz a segurança através das promessas. Bem, Sara haveria de ter um filho, ela estava muito velha, Deus prometeu, falou, olha, eu vou te dar um filho, fica tranquila. Abraão, mesmo velho, Deus falou assim, ó, eu tenho uma promessa gigantesca para você. Eu sou um Senhor de promessas. Irmãos, nós devemos olhar as pequenas coisas que Deus faz, mesmo as pequenas coisas, mesmo chegar num casamento atrasado, mesmo olhar as circunstâncias ruins, até mesmo engraçadas do nosso dia a dia, e conseguir enxergar Deus. É olhar um sorriso, um abraço de uma criança e conseguir enxergar Deus. É olhar a paisagem e falar assim, meu, isso aqui foi uma criação de Deus, eu tenho que me alegrar com isso.
É olhar o que nós temos, é olhar o que nós buscamos, é olhar os nossos desejos e falar assim: eu sou feliz, o Deus me preenche, Cristo me preenche, a graça e a comunhão com os irmãos me preenche. Eu sou feliz por isso. Eu não preciso das coisas dessa vida para ser feliz. Óbvio que a gente busca por algumas coisas para o nosso conforto. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos devem não buscar isso. Eu só estou dizendo que isso não deve ser o ponto fundamental da nossa felicidade. E para isso Deus ele nos promete as coisas. E se os irmãos esqueceram, eu vou fazer questão aqui de lembrar algumas promessas para os irmãos só para a gente encerrar. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Isso está em Ezequiel 36. Há 700 anos antes de Cristo vir, já estava sendo falado que Deus mudaria o nosso coração. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob o juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Isso está em Deuteronômio 28. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Isso está em Tiago 1. Deus ele é um cumpridor de promessas. Deus ele promete algo grandioso para nós. E o jeito que a situação que nós vivemos a promessa é o fundamental, é o segredo de como nós passamos pelas dificuldades e como a gente enxerga a felicidade. E isso é mostrado quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que o abençoarei e farei numerosos os teus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a sua promessa. Ou seja, Deus ele cumpre a promessa. Se lá em Apocalipse é falado que Deus tirará todo o nosso choro, que Deus irá cuidar de nós, que nós viveremos esses momentos felizes que nós temos aqui eternamente, nós devemos confiar nisso. Então, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: e escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Isso está em Apocalipse 21. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa enxergar as pequenas coisas que isso foram feitas por Deus, que Deus venha nos abençoar, a gente enxergar a felicidade de uma outra forma, e que Deus nos abençoe também para que a gente nunca possa esquecer das promessas de Deus, para que isso possa ser firmado nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém.